mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. Irmãos, vamos ler nossas Bíblias no capítulo 30 de Êxodo. Êxodo, capítulo 30. Vamos ler os primeiros 10 versículos. Farás também um altar para queimares nele o incenso. De madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura. Será quadrado e 2 de alto. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás. A parte superior, as paredes ao redor e os chifres. E lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar ao altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no ano Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Nesse capítulo mesmo ainda, verso 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, onixa e gálbano, estes aromatas, com incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Senhor, nós mais uma vez nos colocamos juntos, reunidos como povo que te pertence, em torno da Tua Palavra, desejosos que o Senhor nos conceda clareza de entendimento espiritual, compreensão de Cristo na Sua pessoa, de Cristo na Sua obra, para que os nossos olhos sejam realmente absorvidos pela beleza, glória do Senhor, nossos corações atraídos, conquistados, unidos a Ti mais fortemente, tudo que há em nós seja cativo do Teu amor. Pedimos que o Senhor possa, um pouco mais nessa noite, usar a instrumentalidade da Tua Palavra para realizar esta obra em nossas vidas. Nós te pedimos, confiados no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós na reunião anterior estudamos o capítulo 28. Nós estamos propositalmente
saltando sobre esse capítulo 29, porque nós vamos focar na sequência o altar de incenso. O capítulo 29 fala sobre a cerimônia de consagração daqueles sacerdotes, que nós já estudamos a respeito do seu lugar, a respeito do seu ofício e até mesmo a respeito da sua roupagem, no capítulo 28 de Êxodo. Qual o significado de toda aquela linda roupagem que o sumo sacerdote usava, especialmente o sumo sacerdote. O finalzinho do capítulo 28 fala um pouco sobre as roupas que os sacerdotes usavam. E elas eram então de uma categoria, podemos dizer assim, inferior. A roupa do sumo sacerdote era de uma qualidade superior, porque ele era aquele que entrava no Santo dos Santos. Ele, somente ele, era quem tinha contato com a manifestação da glória de Deus, já que essa manifestação da glória de Deus era restrita ao Santo dos Santos, e o Santo dos Santos era restrito ao sumo sacerdote, não é? Então, aquele lugar mais interior, guardado para o sumo sacerdote, ele era revestido de uma especial glória e de um especial privilégio. Por isso, as roupas do sumo sacerdote falam mais do que as roupas dos sacerdotes. Ele usa aquela mitra com aquela lâmina de ouro gravada, aquela inscrição, santidade ao Senhor, o que os sacerdotes não possuem. Ele usa aquele peitoral, aquela estola. Todos esses itens são itens da roupagem sumo sacerdotal, e não dos sacerdotes em geral. E nós, quando estudamos, fizemos então a interpretação desses textos à luz, especialmente de Hebreus, já que Hebreus é o livro do sumo sacerdote do Novo Testamento. Qual o tema de Hebreus? Hebreus capítulo 3 diz assim: por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, o livro de Hebreus, ele é designado a nos dar um entendimento espiritual do que o Velho Testamento apresenta em simbologia, né? Qual o significado de toda aquela roupa, todas aquelas cores, tudo o que ele fazia no seu ofício, derramando sangue, levando sangue para dentro do Santo dos Santos. O livro de Hebreus abre completamente o significado disso. É o livro, em especial, do Novo Testamento, que fala sobre Cristo como nosso grande sumo sacerdote que penetrou os céus, não é? Expressão do próprio livro de Hebreus. Então, quão interessante é os irmãos lerem Êxodo 28 e o livro de Hebreus. Os irmãos vão ver com muita clareza a sombra e a realidade. Agora, então, nós estamos saltando o capítulo 29, como eu disse propositalmente, porque se você voltar aí, então, uma página da sua Bíblia, você vai ver o capítulo 29 fala sobre os sacrifícios para a consagração dos próprios sacerdotes e como eles deveriam oficiar. E os irmãos vão ver que sempre o sangue está relacionado à unção, ao óleo. Sempre sangue e óleo. Sempre sangue e óleo. Quando nós vemos o livro de Hebreus, apenas um item sobre esse capítulo 29, que nós não vamos estudar, os irmãos vão ver que com relação ao Senhor Jesus, você não vê esse sangue e óleo. Ele foi ungido pelo Espírito Santo porque sua pessoa é uma pessoa santa. Ele não tinha necessidade de expiação de seus pecados. Ele é o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, né? Mas como Arão é uma figura dele, os filhos de Arão, uma figura dos sacerdotes, então eles precisavam de uma cerimônia que contivesse sangue, porque eles próprios eram insuficientes para serem simplesmente ungidos e apresentados a Deus, já que eles eram pecadores, né? Então, a cerimônia que envolve o capítulo 29 é muito interessante. Ela fala da nossa necessidade de sangue e então sim de óleo, né? De sermos redimidos, perdoados, aceitos, compreendendo esse lugar fundamental da morte expiatória de Cristo como único e suficiente Salvador para aqueles que nele creem, né? Aquele que nos deu a paz, aquele por meio do qual nós temos comunhão com Deus. Então, baseado no sangue, óleo. Baseado no sangue, unção, né? Nessa ordem. Então, muito instrutivo o capítulo 29 também. Mas como nós já tratamos muito desses elementos relacionados a sangue e óleo, dessa simbologia, então nós estamos saltando esse capítulo e indo para o capítulo 30. É o que nós vamos então fazer hoje.
e começar, vamos prosseguir na próxima reunião. Hoje nós vamos apenas iniciar interpretando esse altar de ouro do incenso à luz do Novo Testamento. É importante, irmãos, que desde o início nós façamos uma comparação entre os dois altares. Os irmãos prestem bem atenção no significado dessa comparação entre esses dois altares. Lembre que em todo o mobiliário que o tabernáculo então envolvia, somente 2 altares são citados, só para lembrar os irmãos. Lá, quando nós entramos pela porta, caminhando de fora para dentro, quando entramos por aquela porta com aquelas 4 cores, lembra? Que ainda não estudamos, mas já comentamos. Aquela porta fala de Cristo, ele diz, eu sou a porta, né? Penso que já fiz até alguns comentários mais específicos sobre ela em reuniões passadas, né? O Senhor diz, eu sou a porta é apresentada naquelas 4 cores que falam do Senhor naquele ministério quádruplo dele, não é? É o Filho de Deus que é profeta, sacerdote, rei, né? Então, quando se entra por aquela porta, nós já temos um primeiro móvel dos 7 que esse tabernáculo envolve. O primeiro móvel é um altar. Não é? É um altar revestido do quê? Bronze ou cobre, em algumas versões, né? Então, o altar de bronze. Depois, um elemento que nós ainda não estudamos, ele está aqui no capítulo 30, logo na sequência do texto, ainda será estudado, a pia de bronze. Aí não é um altar, é uma pia, uma bacia, a grande bacia, onde eles então derramavam água e os sacerdotes lavavam ali as mãos e os pés. Ainda vamos estudar. Então, segundo móvel, não é um altar, é uma pia, um lavatório, né? Esses 2 estavam no átrio, onde o povo comum tinha acesso, levava seu sacrifício, até ali o povo entrava, era o átrio, né? Mas depois havia uma tendazinha fechada, mais interior, ali o povo não tinha acesso. Aquela era uma tenda sacerdotal, não é assim? Quem entrava no primeiro ambiente? Os sacerdotes. Ali nós temos mais 3 móveis. Já estudamos mesa de pães da proposição, né? Vimos o significado dela. Lado direito, daqueles que entravam nessa tenda. Do lado esquerdo, candeeiro de ouro, para se iluminar aquele lugar com 7 lâmpadas, né? Também não era um altar, era um candelabro. Do lado direito, uma mesa. Agora nós vamos estudar hoje, de frente para esses 2, lá mais no fundo, diante do terceiro véu, que separava o santo lugar do santo dos santos, havia então um outro altar. Agora sim, altar de ouro do incenso, como os irmãos estão vendo aqui no capítulo 30. Então vejo que quando se abre a porta, lá do lado de fora, há um altar de cobre ou de bronze. Depois, quando se entra nesse ambiente mais fechado, só dos sacerdotes, há um outro altar, altar de ouro, né? O altar lá do lado de fora era de madeira, revestido de bronze. O altar mais interior era de madeira também, revestido de ouro. Vamos fazer uma comparação entre os dois, porque a Bíblia coloca de maneira interessante os 2 altares juntos. E eu penso que o mais importante hoje é fazermos uma panorâmica sobre isso, já que ela é muito instrutiva. Por exemplo, abra sua Bíblia no Salmo 84. É um salmo muito conhecido. Nós até mesmo cantamos esse salmo. Esse salmo diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos. Veja qual é o assunto do salmo. Davi estava ali adorando o Senhor porque ele tinha o privilégio de habitar, de ter comunhão com Deus nos seus tabernáculos, né? Agora, irmãos, olha a compreensão desse homem de Deus, a compreensão profética, a visão desse homem. Ele compreendeu que aquele tabernáculo, já que ele viveu nessa época, né? O próprio filho dele, Salomão, foi quem edificou aquele grandioso templo, não é? Que nada mais era do que uma reprodução em maior escala do tabernáculo, não é? Era o templo, agora fixo. Quem edificou foi o filho de Davi, Salomão. Mas veja a compreensão que Davi tinha sobre o que significava o tabernáculo. Não era apenas um lugar geográfico, era também. Os sacerdotes estavam lá, os animais eram levados lá, tinha o sangue lá, etc, né? Mas olha a compreensão de Davi. Será que você lê esse salmo e acha que Davi está falando só do tabernáculo lá fincado no solo? É claro que não. Leia o Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Primeiro que ele coloca no plural, não é? E na verdade só tinha um tabernáculo. Ele coloca no plural.
Ele está falando de uma realidade espiritual, não apenas aquela física. Ele diz, a minha alma anseia, desfalece pelos teus átrios, né? Aí ele usa a figura, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, eu encontrei os teus altares. Essa é a expressão. Veja com cuidado aí, no verso 3. Eu encontrei os teus altares, no plural. Não é interessante? Porque no tabernáculo somente temos 2 altares, né? Um altar de bronze e um altar de ouro. Agora, irmãos, vamos andar um pouco mais, para os irmãos verem a beleza disso. Quando nós estudamos aqui, a partir de Êxodo 25, o tabernáculo em si, físico, geográfico, literal, né? Volte sua Bíblia lá. Êxodo 25 começa a descrição do tabernáculo. Começa pela arca, não é? Olha lá, Êxodo 25. A arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro, as cortinas, já estudamos tudo isso. Depois olha o capítulo 27. Capítulo 27, o que está descrito aí? O altar de bronze, primeiro altar, aquele que estava lá do lado de fora. E hoje nós vamos começar o capítulo 30. O que nós temos no 30? O altar de ouro. Eu encontrei os teus altares, Senhor, é o que Davi está falando. O que nós temos entre os capítulos 27 e os capítulos 30? Vamos olhar? Capítulo 28, estudamos na reunião anterior, os sacerdotes. Capítulo 29, é uma sequência. Os sacerdotes sendo consagrados, preparados, ungidos, a maneira que eles iriam oficiar a Deus, servir, não é? Então os irmãos estão vendo o que o Espírito Santo propositalmente colocou entre os 2 altares? Por que isso é tão interessante, tão singular? Por que essa ordem? Por que no capítulo 27 nós não temos a Arca da Aliança? Por que no capítulo 27 nós temos o altar de bronze? E no capítulo 30 o altar de ouro. E entre os 2 capítulos o sacerdócio. Os irmãos conseguem ver? O altar de bronze e o altar de ouro, de uma maneira muito específica, maravilhosa, resumem todo o conteúdo do nosso culto a Deus, a nossa adoração. Nós podemos então dizer assim, os sacerdotes se movem entre o altar de cobre e o altar de ouro. Não é? Qual o assunto do capítulo 28 e 29? Os sacerdotes se movem entre o altar de cobre e entre o altar de ouro. Agora, usando a linguagem do Novo Testamento, nós que somos raça eleita, sacerdócio real, não é isso que Pedro diz? Somos nós, não somos judeus. Vós sois raça eleita, um sacerdócio real, não é? Uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos o seu reino sacerdotal, não é? Nós somos os redimidos do Cordeiro. Nós nos movemos no nosso culto a Deus, na nossa adoração, entre o altar de cobre e entre o altar de ouro. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa que quanto maior a nossa visão de Cristo na sua obra, altar de bronze, expiação, mais nós iremos apreciar o nosso Cristo como esse nosso intercessor, mediador entre nós e o nosso Deus. Quanto mais entendimento nós temos sobre o altar de cobre, a obra de Cristo, o sangue, mais adoração nós rendemos no altar de ouro. Os irmãos estão vendo a relação? Olha que é dito no capítulo 30, nós já lemos, início aí os 10 versículos primeiros, que no altar de ouro não se derrama sangue. Lembra que o Espírito Santo fez essa observação? Você quer ver esse detalhe de novo? Olha lá, capítulo 30, versículo 9. Olha esse detalhe. Não oferecereis sobre ele incenso estranho. Tem que ser aquele incenso lá do versículo 34 até 38 que nós lemos, como é que ele era composto. Será assunto para ser estudado numa próxima reunião, um rico assunto. Será estudado depois. Então, não oferecereis um incenso estranho, teria que ser aquele incenso que está lá na frente, no final do capítulo 30. Não oferecereis holocausto, quer dizer, não é lugar para sangue, não é lugar para sacrifício. Não oferecereis oferta de manjares, que era aquela oferta sem sangue, não é aquele bolo asmo que se fazia com azeite, sal, etc. Não oferecereis isso também. E nem derramareis libações, que eram sacrifícios de vinho, que se derramavam sobre as ofertas. Nada disso.
A única coisa que se oferecia sobre o altar de ouro era o quê? Incenso. Somente incenso. Porque aquele altar fala exclusivamente de adoração. Porque aponta para Cristo como nosso mediador, intercessor entre o Senhor e nós. Não há sangue. A questão do sangue foi feita lá fora, lá atrás. É a base, é o fundamento. É ela que dá substância para a nossa adoração aqui no altar do incenso. Eles são dependentes dos dois altares. Por isso Davi falou: eu encontrei os teus altares, Senhor. Por isso os sacerdotes são descritos no capítulo 28 e 29, como eu já citei, como aqueles que se movem, que servem entre o altar de bronze e o altar de ouro. Isso não é ocasional, de forma nenhuma. O Espírito Santo quer nos mostrar uma lição. Ele está como que fazendo um resumo do nosso culto. Nós somos o reino sacerdotal de Deus. E toda a nossa vida cristã se resume de alguma maneira nesses dois altares. É aqui que nós nos movemos. Nós estamos entre o altar de cobre e entre o altar de ouro. Nós estamos vendo o valor do sangue de Cristo no altar de cobre, já estudamos, e estamos adorando a Deus por este Cristo no altar de ouro. Mesmo Cristo. Nós podemos ainda dizer em outras palavras: altar de bronze, o que Cristo fez. Altar de ouro, o que Cristo é. Altar de bronze tem sangue. Altar de ouro tem incenso. Os irmãos estão vendo? Você pode traçar um quadro com muitos itens comparando. Altar de bronze, porque bronze tem relação com o quê? Pecado e julgamento. Altar de ouro, porque ouro tem relação com a glória de Deus, a vida e a natureza de Deus. Não é interessante, irmão? Abra mais um versículo, Romanos capítulo 3. Veja o que está escrito no versículo 23. Romanos 3, 23. Também um versículo muito conhecido. Porque todos pecaram. Todos pecaram. Então qual é a nossa primeira necessidade? Altar de bronze. Julgamento do pecado. Já estudamos o altar de bronze. Não é? Ele tem 5 por 5, porque 5 é o número de responsabilidade. 5 dedos. Né? 5. Altar de bronze. Todos pecaram. Então nós precisamos de Cristo como nossa oferta pelo pecado. Agora o versículo termina aí. O versículo não continua dizendo assim: e carecem do perdão de Deus. É assim que continua o versículo? Não. Como continua o versículo? E carecem do quê? Altar de ouro. E carecem da glória de Deus. No único versículo, você vê os dois altares. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós temos perdão no altar de cobre, mas nós temos comunhão, acesso à glória de Deus, à vida, à natureza de Deus, ao que Deus é em si mesmo em Cristo, por meio de Cristo, no altar de ouro. E ali nós não oferecemos sangue, ali nós oferecemos incenso, nós estamos adorando. Abra agora Apocalipse capítulo 5, veja o que está escrito no verso 8. Um versículo vai nos ajudar a interpretar a simbologia do incenso. A palavra, interpretando a palavra. Apocalipse 5, 8. Veja o que está escrito lá. Apocalipse 5, 8 diz assim: e quando tomou o livro, aquela visão de João, do Senhor, como cordeiro recentemente imolado, né? E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, e agora preste atenção, e taças de ouro cheias de incenso. Agora vem uma frase interpretando especificamente o que significa esse incenso no significado espiritual, né? Que são as orações dos santos. Agora eu queria que você tomasse assim, um certo cuidado com essa palavrinha oração. Vou falar um pouquinho sobre ela. Oração na Bíblia é uma grande palavra. Ela de forma nenhuma significa, por exemplo, petição a Deus. Oração significa, sim, petição, um sentido. Oração na Bíblia significa ação de graça, é outro sentido, né? Ações de graça não são petições, né? Petição é uma coisa, ação de graça é outra coisa. Mas a Bíblia une todas essas palavras no conteúdo de oração.
E há ainda uma terceira situação, a adoração. Quando nós estamos adorando, nós estamos orando. E quando estamos orando, estamos adorando. Né? Então, pelo menos esses 3 sentidos básicos, eles são o conteúdo da oração. Orar não é pedir. Orar é adorar, orar é render ações de graças e orar é pedir. Né? Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis. O Senhor nos ensinou a pedir. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, não é? Então, quando o Senhor ensinou essa oração, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje é petição, mas está lá no meio da oração. A oração do Pai Nosso não é só essa frase. A oração do Pai Nosso começa com adoração. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso é adoração, não é? E no final também você vê ações de graça. Teu é o reino, o poder, a glória, não é? Então você vê que oração é petição, oração é ação de graça e oração é adoração. Então você pode incluir todos esses 3 sentidos na Apocalipse 5:8. As taças de ouro cheias de incenso tipificam as orações dos santos. Enfim, irmão, oração é tudo que toca nossa comunhão com Deus. Né? Oração é tudo que toca nossa comunhão com Deus. Graças a Deus. Você pode orar andando pela rua, você pode orar lá no seu quarto, você pode orar até trabalhando, né? Você pode ir aprendendo a orar interiormente em todo momento, exercitando teu espírito, não é? Porque a oração não está restrita a lugar, a forma, a nada, não é? Ela envolve, tudo se relaciona à nossa comunhão com Deus. Então esse é o significado do altar de ouro do incenso. Nós estamos apreciando Cristo aos olhos de Deus. Agora então eu preciso introduzir esse item que eu acabei de colocar aqui, para tornar mais claro para os irmãos, então, qual a essência da oração, para que nós não nos percamos aí quando interpretamos esse altar, com relação ao outro, né? O altar de bronze, que tem relação com o pecado. O altar de ouro é para se queimar incenso. Esse incenso fala de Cristo. Então, todo o assunto da nossa comunhão com Deus, irmão, tem que ter Cristo como foco. Se nós estamos pedindo, tem que ter Cristo como foco. E daqui a pouco eu quero explicar melhor a respeito desse assunto. Se nós estamos adorando, tem que ter Cristo como foco. Se nós estamos rendendo ações de graça, tem que ter Cristo como foco. Vou tentar explicar isso um pouquinho para os irmãos. Porque nesse altar só se queima incenso. O Senhor falou, não traga incenso estranho. Lembra que nós acabamos de ler? Não queime incenso estranho. Não derrame sangue. Não ofereça oferta de manjares. Nada. Aqui, só incenso. E o incenso que ele designou como seria. Aquele incenso fala de Cristo. E somente Cristo. Isso significa que, se a nossa oração inclui esses 3 elementos que eu falei para os irmãos, é o que o incenso tipifica, então, cada pedido, vamos olhar primeiro o aspecto petição da oração. Cada pedido que nós fazemos, nós devemos ter um entendimento da vontade de Deus para então pedirmos. Senão é melhor que nós não peçamos. 1 João, por exemplo, capítulo 5, o apóstolo João vai nos ajudar com relação a esse assunto. Você quer ver na sua Bíblia? Abra lá. 1 João capítulo 5, versículo 14. Na verdade, esse assunto do incenso em si, o significado daqueles itens, a gente vai ver em outra reunião, mas deixa eu me adiantar um pouquinho nisso para os irmãos já hoje, que é importante. 1 João 5,14 diz assim, e esta, presta atenção no verso, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos, petição, é um dos itens, elementos da oração, né? Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, sabe qual é a oração que antecede qualquer outra oração? A oração que antecede qualquer outra oração é, Senhor, mostra-me a tua vontade. Essa é a oração que deve anteceder toda outra oração. Né? Do contrário, essa oração pode ser uma oração bem autoproduzida, que pode nos gerar dificuldades. Né? A oração que antecede qualquer outra oração é, Senhor, torna-me conhecida a tua vontade. Veja que esse versículo é bem específico.
Se pedimos alguma coisa segundo sua vontade, Ele nos ouve. Isso é queimar incenso, que é o próprio Cristo diante de Deus. Isso Ele aceita. Porque você não está chamando Deus para abençoar os teus caminhos. Isso é incenso estranho. Você está pedindo a Deus que revele a você quais os caminhos dele para você, em todos os assuntos. Todos mesmo, né? Onde Ele quer colocar você, como Ele quer usar você, onde Ele quer que você sirva, o que Ele quer que você faça, como Ele quer que você trabalhe, em que lugar, que ambientes Ele quer que você frequente, quais Ele não quer que você frequente, que tipos de amizade Ele quer que você nutra, que tipo de amizade Ele quer que você corte, todos os assuntos. Senhor, torna-me conhecida a Tua vontade, não é? Então essa é a oração que deve anteceder toda oração. Então os irmãos compreendem o que é o incenso? Se nós queimamos esse incenso, o Senhor aceita. Porque esse incenso é o segundo, o molde que Ele instituiu, como a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Esse incenso fala de Cristo, eu estou queimando Cristo. Eu não estou dizendo, Senhor, eu já decidi, eu já resolvi, eu já escolhi. Agora eu preciso do Senhor aqui me dê força, me dê saúde, me dê paz, né? E venha abençoar meus caminhos. Normalmente, é assim que somos tentados a orar, não é? Mas o nosso Senhor Jesus, mesmo com todo o entendimento que Ele tinha sobre a vontade de Deus, quando Ele enfrenta aquela sua luta tão profunda e pessoal lá no Getsemane, Ele diz assim, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Porque Ele sabia no que implicava. Aquela terrível separação espiritual, né? Pela qual Ele agonizou no Getsemane. Mas Ele diz assim, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Nós temos projeto demais, esse é o nosso problema. Desejo demais, plano demais, não é? E nós deixamos de praticar essa oração que antecede toda outra oração, não é? Irmãos, isso é incenso estranho. Nosso coração precisa ser corrigido nesses assuntos. Nós precisamos ser pessoas, me entendam bem, né? Tendo como pano de fundo tudo que eu já falei até aqui. Nós precisamos ser pessoas sem projetos. Sem projetos. Senhor, eu quero conhecer qual é o teu projeto. Porque no teu projeto eu vou ser bem-aventurado. Fora do teu projeto eu vou ser infeliz. Essa é a oração que antecede toda a outra oração. Se eu estou fazendo assim, eu estou queimando incenso. Agradável a Deus. Se eu não estou fazendo assim, eu estou queimando incenso estranho e tentando tornar o assunto agradável a Deus. Não vai ser possível, né? Então veja a seriedade dessa questão, desse assunto. Esse é um dos aspectos envolvidos nesse incenso, né? A petição. Vamos falar um pouquinho agora do segundo. Eu já citei os três aqui. Vamos tentar explicar um pouquinho. Vamos falar um pouco sobre a adoração. Irmãos, se Cristo não é também esse incenso por meio do qual nós adoramos a Deus, nós não adoramos a Deus de forma nenhuma. Cristo é o objeto pelo qual, através do qual, e é o objeto focal no qual nós adoramos o nosso Deus. Por que nós adoramos o nosso Deus? Porque nós estamos com saúde, estamos com uma família organizada, nosso trabalho está indo bem, está tudo certo, né? Não passamos aqui por nenhuma catástrofe nos últimos dias, né? Então está tudo nos seus devidos eixos. Esse é o nosso motivo de adoração. Esse é um motivo espúrio, não é? Indigno de Deus. Nós adoramos a Deus por quê? Por causa de Cristo. Só por causa de Cristo, né? Quanta explicação com palavras diferentes existe no Novo Testamento para nos ajudar a ver esse assunto, né? Veja, por exemplo, o apóstolo Paulo. Em Filipenses, por exemplo, ele podia dizer assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja que a adoração dele não era circunstancial. Não era dependente de pobreza ou de riqueza, como ele fala. Não era dependente dele estar honrado ou estar humilhado, como ele fala. Não era uma adoração circunstancial, porque a adoração de Paulo tinha um foco, era Cristo. E como nesse foco ninguém toca, então ninguém tocava no espírito de adoração de Paulo. Não é? Quando ele estava preso na prisão de Filipos, ele foi açoitado, não foi? Numa prisão fria, açoitado, à noite, né? Amarrado num tronco, ele e seu companheiro Silas, e diz a palavra que perto da meia-noite, eles estavam adorando a Deus. Quando o Senhor operou então naquela prisão de Filipos, a conversão daquele carcereiro, né?
Porque a adoração de Paulo era focada em Cristo. Como ninguém podia tocar em Cristo, ninguém pode tocar em Cristo, porque Ele é quem é, não é? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que venceu a morte, que está entronizado, né? Então, se ninguém toca em Cristo, ninguém toca na adoração que foca Cristo. Mas a adoração que não foca Cristo não é verdadeira adoração. Ela é tocada pelas circunstâncias. Ela é tocada pelas pessoas. Ela é impedida por muitas coisas. Às vezes coisas tão pequenininhas, né? Tão simples. Então os irmãos vejam que nesse altar de incenso, o incenso apenas era queimado. E o incenso fala de Cristo. Ele é o motivo da nossa adoração. Paulo, de novo, em Romanos, ele fala assim, nem a morte, nem a vida, nem a nudez, nem o perigo, nem a fome, nem a espada, nem muitos itens ele enumera lá. Ele diz assim, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Aquele que não poupou o seu Filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Está vendo onde que Paulo era focado? Há uma tradução alternativa do texto que eu já citei de Filipenses 4, que é muito linda. A nossa versão diz assim, aprendi a viver contente, né? Em toda e qualquer situação, aquele texto. Há uma tradução alternativa daquele texto que diz assim, Paulo diz assim, eu aprendi que os meus recursos em Cristo são inesgotáveis e que o meu descanso nele é imperturbável. Impressionante, irmão. Quando será que nós poderemos falar essas palavras que Paulo falou? Aprendi que os meus recursos em Cristo são inesgotáveis e que o meu descanso nele é imperturbável. Será que isso é uma verdade? Para algum de nós que está aqui nessa noite? Para Paulo era. Meu descanso nele é imperturbável, porque o foco da adoração de Paulo era Cristo. Se ninguém pode tocar em Cristo, ninguém podia tocar na adoração de Paulo. Era na nudez, no perigo, no naufrágio, em qualquer lugar. Não é? Porque o altar de incenso de Paulo estava bem erguido, bem firme, bem focado. Então Cristo é não só o assunto da nossa petição, mas Ele é o assunto da nossa adoração. E Ele é também o assunto, petição, oração. Qual foi o outro item que eu mencionei? Ações de graça. Da mesma maneira, se a nossa ação de graça é movida porque recebemos isso ou não recebemos aquilo, foi bem aqui ou não foi mal ali, se a nossa ação de graça é movida pelo que aconteceu ou não aconteceu, ela também não é genuína. Nossa ação de graça é uma continuidade. 1 Tessalonicenses, carta de Paulo também, 1 Tessalonicenses 5, verso 17. O que ele diz lá? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Em tudo dai graça. Então veja que, de novo, quando Paulo movia ações de graça, elas eram ininterruptas, porque o foco das ações de graça de Paulo era Cristo. Ele sabia que para ele não tinha sorte, não tinha azar, não tinha desgraça, não tinha sucesso, não é? Tinha o mover de Deus. E ele sabia que estava no centro do mover de Deus, para tudo que viesse. Então, ações de graça de Paulo também era irremovível. Irmãos, isso nos envergonha, né? Porque nós, por pouca coisa, nos trancamos em nós mesmos, não é? Como nosso irmão Edmilson nos lembrou na reunião de domingo. Por pouca coisa nós nos abalamos. Nós perdemos o desejo da adoração, da comunhão com os santos, até mesmo da frequência das reuniões. Queremos dar um tempo, como nós falamos, não queremos ver, não queremos tocar, não queremos ouvir, queremos ficar lá reclusos, achando que o tempo vai resolver o problema, não é? Nós facilmente somos movidos. Isso é uma vergonha para nós, né? Porque a nossa contemplação do altar de ouro, ela está muito aquém. E o incenso que estamos colocando ali está longe de ser um incenso genuíno, que é o próprio Cristo, né? Nós estamos colocando ali coisas dádivas, que nós vemos estamos recebendo de Deus e agradecendo a Ele por isso. Quem sabe nós estamos pondo lá nossa saúde, nossa família, nossos bens, não é? Tudo tem o seu lugar, mas tudo isso vai e vem. Família vai e vem, bens vão e vem, saúde vai e vem, vida vai e vem, né? Mas Cristo permanece. Então, se o altar de incenso está focado em Cristo, ele é permanente. Muito importante vermos isso, irmão. Esse incenso tipifica as orações dos santos.
petição, ação de graça e adoração. Irremovíveis, firmes, baseados num único fundamento. Agora, outra comparação com relação a esses dois altares. Irmão, o primeiro altar, ele mostra Cristo como a nossa primeira necessidade, nossa primeira provisão. Aquele que fez expiação pelos nossos pecados. É assunto de Hebreus também. O segundo altar mostra Cristo na sua glória pessoal. Nós podemos conhecê-lo da primeira forma, mas não da segunda. Claro que por causa da nossa negligência, do nosso fracasso espiritual. O problema não está com Deus, está conosco, né? Nós podemos apreciar de alguma maneira, até certo ponto, Cristo no que Ele fez. Ele é aquele que me redimiu, perdoou meus pecados, me livrou da ira vindoura, me salvou do inferno, da condenação. Tenho certeza que eu sou um filho de Deus. O Espírito de Deus testifica o meu espírito de que eu sou filho de Deus. Tudo isso é uma testificação muito inicial. Isso pertence ao primeiro altar. O segundo altar fala de algo mais sólido, mais profundo. Não tem a ver com pecado. Pecado ficou lá atrás. Aqui não tem sangue, não tem sacrifício, não tem nada, tem só incenso, né? Todos pecaram, mas carecem de uma visão, de uma comunhão, de uma relação com a glória de Deus, como nós vemos em Romanos, não é? Então esse segundo altar fala de uma vida mais focada, fala de uma vida mais convertida, fala de uma vida mais despida, fala de uma vida mais convergida em Cristo. Bronze lá, mais ouro aqui. Pecado lá, mas glória aqui, né? E o sacerdote se movendo entre os dois altares. Que coisa interessante, a maneira como o Espírito Santo, então, colocou essas questões aqui. Vamos ver um pouquinho mais do Novo Testamento sobre esse assunto. Vamos abrir em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2. Veja que versículo interessante no seu contexto aqui. 2 Coríntios, capítulo 2. Verso 14. De novo Paulo, nos ajudando um pouco mais na visão desse altar de ouro, do incenso. 2 Coríntios 2,14 diz assim: graças, olha aí as ações de graça. Paulo está adorando, né? Graças, porém, a Deus. Por que Paulo dava graças? Presta atenção, onde estava o foco. Veja o altar de incenso, bem erguido. Graças a Deus que em Cristo. Irmão, sabe quantas vezes Paulo usa essa frasezinha direta ou indiretamente nas epístolas dele? Mais de 250 vezes. Esse era o assunto de Paulo. Ele não precisava se gloriar nele mesmo, ao contrário. Quando ele olhava para si mesmo, ele não tinha motivo para se gloriar, né? Porque todos os valores dele estavam fora dele, mas em alguém que agora pertencia a ele e ao qual ele pertencia. Ele era de Cristo e Cristo era dele, não é? Então todos os valores dele estavam em Cristo. Cristo era a justiça de Paulo, Cristo era a vida de Paulo, Cristo era a sabedoria de Paulo, Cristo era a redenção de Paulo, Cristo era toda a suficiência de Paulo, né? Então esse altar de incenso está bem erguido. Era incenso mesmo que ele queimava, genuíno, né? Veja esse texto. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós. Então, primeira parte do verso, em Cristo. Segunda parte do verso, por meio de nós. Olha a nossa relação, então, com esse nosso Cristo, né? Manifesta em todo lugar, olha que expressão bonita agora. A fragrância, perfume do seu conhecimento. Ou seja, manifesta por meio de nós o perfume que expressa que o conhecemos. Esse é o sentido desse verso. Deus em Cristo manifesta através de nós o perfume de que o conhecemos, de que somos dele. Os irmãos estão vendo o altar de incenso? Paulo está dizendo que nesse altar de incenso ele queimava a fragrância de Cristo para Deus, porque ele está dizendo que, graças a Deus, que em Cristo ele sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, do conhecimento de Cristo, né? Então, num versículo só, ele explica o altar de incenso por dois ângulos. Ele mostra que para ele, para Paulo, diante de Deus, Cristo era o incenso, né?
E para nós, diante de Deus, da mesma maneira e diante dos homens, Cristo é um incenso, é a fragrância, é o perfume, né? Então, quando você lê esse verso 14, não tem como você não ver o altar de incenso queimando, né? Cristo. Por meio dele, Deus sempre nos conduz em triunfo e manifesta em todo lugar a fragrância. Paulo era um bom judeu. Paulo tinha todo o pano de fundo do Velho Testamento por trás das suas epístolas, né? E esse é mais um versículo que deixa isso claro. Ele está usando, sem dúvida nenhuma, a figura do altar de incenso para falar sobre a nossa adoração espiritual. O Senhor manifestando fragrância, perfume, incenso do seu conhecimento. Aí no verso 15 ele vai continuar explicando um pouquinho mais. Olha aí. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Está vendo incenso de novo? O bom perfume de Cristo. Esse é o incenso, perfume de Cristo. E ele está dizendo que por causa da nossa estreita relação com Cristo, que é o nosso intercessor, o nosso mediador, Deus pode nos aspirar com prazer também. Ele tem prazer em nós também. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Palavra que Paulo usa mais de 250 vezes nas suas cartas. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Nele, 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 nele. Né? Frase que ele mais gosta. Porque para ele isso é um cristão. Alguém que está em Cristo, unido com Cristo. Então, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Quanto mais nós conhecemos o significado de Cristo no que Ele é, quanto mais comunhão nós temos do próprio Cristo junto a Deus, mais nós teremos, digamos que, capacidade de ser um perfume dessa natureza. Irmão, o Evangelho tem um caráter bem radical, não é? Não é uma mensagem política, não é uma mensagem retórica, filosófica, não visa agradar homens. O Evangelho tem um caráter muito radical. Quando ele é evidenciado de forma genuína nas nossas vidas, ele vai cumprir essas funções aí ao mesmo tempo, as duas. Naqueles que nos propósitos de Deus serão chamados para a salvação, cheiro de vida para a vida. Naquele que nos propósitos de Deus ele deseja revelar a sua maldade, a sua condenação, a maldade e a condenação dessas vidas, nós seremos sim cheiro de morte para a morte, como diz o texto. E ele continua no versículo 16 fazendo uma pergunta, e dizendo assim, quem é, no finalzinho do verso 16, quem é suficiente ou idôneo para estas coisas? O sentido aqui é maduro, qualificado. Os irmãos estão vendo que interessante? Quanto mais nós temos comunhão com Deus, apreciando Cristo, vivenciando o que Cristo é, mais das nossas vidas esses dois resultados será verdadeiro. Nós seremos cheiro de vida para a vida nos que vão se salvar, cheiro de morte para a morte nos que irão se perder. Então Paulo pergunta, quem é idôneo? Quem é maduro? Quem é suficiente para essas coisas? Ou será que nós somos, na linguagem que frequentemente nós usamos, né? Como aquele chuchu, aquele sem gosto, que toma o gosto da panela onde ele está. Não é? Paulo está falando aqui exatamente o contrário da situação. Ele está dizendo, quem é idôneo para essas coisas? Você é cheiro de morte para a morte, ou é cheiro de vida para a vida, ou você toma o sabor do ambiente onde está? Você assume as palavras da rodinha na qual você está, mantendo conversação. Você tem um tipo de roupa, de roupagem emocional, espiritual que você usa para encontrar os irmãos e tem um outro tipo de roupa que você usa para encontrar os que não pertencem a Deus. Né? Então ele está dizendo, quem é idôneo para essas coisas? Você é uma pessoa só ou você é duas pessoas? Você vive de uma maneira só ou você vive de duas maneiras? Né? Quando nós vivemos de uma maneira só, quando nós somos uma pessoa só, quando nós conhecemos um Cristo só, então nós somos aroma de vida para a vida ou cheiro de morte para a morte. Irmãos, esse é o impacto do altar de incenso. Esse é o significado do altar de incenso. Por isso, essa descrição vai prosseguindo, né? E quando nós juntamos esse mobiliário todo do tabernáculo e fazemos aquela caminhada de fora para dentro, os irmãos veem que o altar de incenso está lá na frente. Ele está lá pertinho da arca, não é assim? Ele é o móvel mais próximo da arca. Mais do que a mesa, mais do que o candelabro. Ele é o mais íntimo, porque ele está falando de coisas mais profundas, né?
Ele está falando de um Cristo que foi visto além do sangue. Um Cristo que foi visto além do sacrifício. Um Cristo que é aquele objeto no qual o Pai tem todo o seu prazer. Um Senhor que deve ocupar todos os recantos da nossa vida. Você quer ver que João agora, vamos para a Epístola de João, para a gente terminar por hoje. Próxima reunião nós continuamos. Você quer ver como que João diferencia essa questão dos altares? 1 João capítulo 1. Veja o verso, capítulo 2. 1 João capítulo 2, verso 12. João diferencia usando palavras que se referem a categorias espirituais, a maturidade espiritual. Então ele diz assim, filhinhos, esses seriam os mais novos na fé, os que conheceram o Senhor há menos tempo, caminharam menos com o Senhor. Então ele diz, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Não é uma maravilhosa verdade? Essa verdade está relacionada a qual altar? Será que é difícil fazer a relação? Altar de bronze, é claro. Pecados são perdoados por causa do seu nome, seus filhinhos. Mas e aí, parou? Acabou? Não. Agora ele vai pular para o altar de ouro. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Esse é o altar de ouro. Não tem sangue, a questão do perdão é básica, é fundamental, está assentada, está firme, mas está lá atrás, nós andamos para além disso. Não é que desprezamos isso, é claro, não é? Muito pelo contrário. Quanto mais conhecemos o altar de ouro, mais apreciamos o altar de bronze. Mas nós conseguimos ver como que esse Cristo pode morrer por nós. Nós cantamos um cântico, agora há pouco, que diz assim, este amor, como explicar? Mesmo eu sendo um pecador, morreu na cruz para me salvar. Porque no que concerne a Ele, irmãos, Ele é ouro. Ele é ouro. Tem bronze na Arca da Aliança? Não tem, só tem ouro, não é? Agora, por que Ele desceu dessa categoria até ser tipificado por um altar de bronze? Porque Ele precisava vir nos alcançar. Já que nós não podemos chegar até o altar de ouro, Ele tem que vir até o altar de bronze. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, né? Altar de ouro. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Altar de bronze. De novo, os irmãos estão vendo. Então você vai ver muitos textos em que você vai fazer essa relação, não é? O Cristo eterno, Filho de Deus, sem pecado, perfeito, Filho amado de Deus, o próprio Criador, não é? Se fazendo então pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, né? Então João usa essas palavras para falar dos altares. Filhinhos, vossos pecados são perdoados. Pais, vós conheceis aquele que é. Aí no meio ele coloca a terceira categoria aí, em progresso, em avanço, né? Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Olha que bacana. Ele não está dizendo que os filhinhos têm apenas conhecimento de que pecados foram perdoados. Mas filhinhos têm conhecimento de que os pecados foram perdoados pelo Pai. E de alguma maneira eles vão em direção ao Pai. Eles conhecem o Pai, eles querem o Pai. Eles têm aquele espírito que testifica no seu espírito que são filhos de Deus e eles querem avançar. Eles sabem que são filhos do Pai, chamados para o Pai. Não é? Só que é um conhecimento ainda pequeno, limitado, né? Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ele não muda a frase com relação aos pais, ele repete, né? Conheceis aquele que é. É o quê? É tudo. É todo suficiente, é completo, né? É um conhecimento mais amadurecido. Depois ele diz, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então essa é na linguagem de João o caminho da adoração, de um altar para outro altar. Então hoje a finalidade era gastarmos esse estudo, mostrando para os irmãos a relação entre os dois altares, como ela é interessante. E que nós estamos nos movendo, capítulo 28 e 29 de Êxodo. Nós somos os sacerdotes que estão entre o altar de bronze e o altar de ouro. Nós estamos entre a visão de Cristo como aquele que fez propiciação por nós e a visão de Cristo como aquele que é tudo para nós. Paulo escreve assim nas cartas mais maduras dele, Colossenses, por exemplo.
ele escreve assim: Cristo é tudo e em todos. Né? Então nós estamos sendo levados nesse caminhar, a vermos que Cristo é tudo. E nesse altar, com esse Cristo e nesse Cristo, e por meio desse Cristo, nós estamos queimando a Deus petição segundo a vontade de Deus. Queimando ao nosso Deus ação de graça porque nós temos Cristo. Não é porque temos saúde, não é porque temos paz, não é porque temos bens, é porque temos Cristo, não é? E adorando a Deus pelo mesmo motivo, é porque temos Cristo. E ninguém nos separará de Cristo. Então esse é o verdadeiro altar de incenso, para o qual nós somos chamados a participar, a ter comunhão, né? A cultuar a Deus. Na próxima reunião, nós vamos entrar um pouquinho mais no significado do incenso em si. Aqueles aromatas que compõem o incenso, qual o significado deles? Também falam das perfeições de Cristo. Amém. Vamos orar. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a nos mover em direção a esse altar de ouro, que é o Teu próprio Filho. Ajuda-nos, Senhor, a nos mover para além das circunstâncias, para além de nós mesmos, para além de uma vida medíocre e limitada. Pedimos ao Senhor que nos ajude a avançar para a suficiência de Cristo, para a plenitude de Cristo, para a glória de Cristo. Nós sabemos, Senhor, que por Ti fomos chamados para esse propósito. Senhor, Tu sabes o que de alguma maneira nos tem retido. Sejam pecados, seja o mundo e seus apelos, sejam projetos, ambições, desejos egoístas, seja o que for, seja a nossa carne, cobiças, paixões. Pedimos ao Senhor que possa, pela Tua graça, romper esses grilhões que nos impedem de correr essa carreira mais progressivamente, mais desimpedidamente. Precisamos, Senhor, de Ti para efetuares em nós essa libertação. E nós rogamos ao Senhor que o faças. Não nos deixe retidos, Senhor, no meio do caminho. Não nos permita perder o alvo. Nós queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, avançar na carreira cristã. Podemos viver uma vida imperturbável em Ti, aprendermos como Paulo, Senhor, esse descanso imperturbável, esses recursos inesgotáveis. Senhor, quanto nós sabemos que nós mesmos somos incapazes para uma obra tão grande, Senhor. Tanto, Senhor, ainda carece fazer em nós. Nós pedimos ao Senhor que progrida, avance, conquiste-nos. Aplica, Senhor, a capacidade viva e eficaz da Tua palavra de estar desembaraçando-nos, rompendo cadeias, nos estimulando, nos atraindo para podermos correr essa carreira. Ajuda-nos, Pai. Nós sabemos que o Senhor depositou em nós Seu testemunho. Nós pedimos ao Senhor que haja um resplandecer desse testemunho nas nossas vidas, no meio de uma geração pervertida e corrupta, da qual nós fomos arrancados pelo Teu amor, pelo Teu sangue, pela Tua graça. Queremos viver, Senhor, arraigados, alicerçados em Ti e crescendo para Ti. Senhor, vem nos convencer da nossa tolice, vem nos convencer da nossa malignidade, vem nos convencer de nosso mundanismo, vem nos convencer da nossa dependência e desimpede-nos, Senhor, para que possamos prosseguir. Nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.